Vamos prosseguir, então, falando dos demais sistemas de poliquetas. Primeiro, sistema circulatório, mais uma vez, praticamente tudo repetição, com alguns acréscimos do que foi falado antes. Mas em poliquetas, o pigmento sanguíneo é a hemoglobina, principalmente, mas dentro desse grupo vocês encontram todos os tipos de pigmento que são encontrados normalmente em invertebrados. A única exceção é vanádio, que é um pigmento que só é encontrado em assídeas, um pigmento respiratório, e não existe nenhum poliqueta com isso. Mas fora isso, hemocianina, hemoeritrina, clorocruonina, tudo isso tem em poliquetas também. Mas a hemoglobina é o principal, só que a hemoglobina ela acarreta num altíssimo peso osmótico. Então, se essa hemoglobina ela estiver em contato, de alguma maneira, com o meio externo, ela vai gerar um potencial osmótico que pode destruir o animal. Então, quando a hemoglobina está dentro de celomócitos, então quando ela está dentro do fluido celômico, quando ela está dentro do fluido celômico, ela não fica dissolvida, porque se ela ficar dissolvida no fluido, ela vai atrair uma grande quantidade de água que vai entrar pelos nefrídeos, pelo nefridiópolo. Ao invés de sair, vai entrar a água, e o animal pode até morrer. Então, quando essa hemoglobina está no fluido celômico, ela é intracelular, ela está confinada dentro de células, exatamente para não desencadear esse potencial osmótico. Agora, quando ela está no sistema hemal, o sistema hemal não tem comunicação com o meio externo, mesmo os capilares cutâneos são capilares fechados, não tem circulação aberta em anébida, então, ou pelo menos nesses animais. Então, nesse caso, a hemoglobina ela vai ficar dissolvida no plasma sanguíneo, que é quando ela consegue ser mais eficiente no transporte de oxigênio. Os heterônomos, então, basicamente, aqueles animais que têm regionalização do corpo, que têm regiões torácica e abdominal, e que na maioria das vezes correspondem aos sedentários, vocês lembram, né? Eles têm estruturas que têm que estar na região anterior para capturar alimento, para capturar oxigênio, para eliminar gás carbônico, para todos esses processos, nefrídeos também, tudo tem que estar na região anterior, porque é a região que está em contato com o meio externo. O resto é água estagnada presa dentro de um tubo. Então ali ele não vai conseguir nada. Então esses animais heterônomos normalmente têm circulação fechada. Por quê? Porque o oxigênio que é capturado nos tentáculos tem que ser distribuído para o corpo inteiro. E só via fluido celômico não é o suficiente. Da mesma maneira, os nutrientes eles são distribuídos para cada segmento a partir do próprio intestino. Então, os nutrientes é menos mal porque o intestino se estende por grande parte do corpo. Mas os excretas nitrogenados são produzidos no corpo inteiro, mas só tem nefrídeos na parte anterior. Então, eles devem ser transportados por um sistema hemal até a região anterior, onde se localizam os nefrídeos. E assim para todos os outros sistemas. O coração é principalmente o vaso dorsal, como eu já falei, mas no caso desses sedentários pode haver corações pulsáteis na base das brânquias ou do penacho branquial de Fabricide, né, que é o terceiro grupo de saberídeos, só eles têm corações branquiais, o terceiro grupo de sabérida, só eles têm esses corações, mas eles, com isso vai um sangue com altíssima pressão para dentro das brânquias para ser mais eficiente nas trocas gasosas. Então vocês veem aqui, ó, bem, esse seria o típico homônomo. Então vocês têm também o sistema hemal fechado, mas em muitos casos, no caso principalmente das formas menores que se enterram, eles vão ter septos perfurados, a gente até falou isso na locomoção, que eles se usam de movimentos peristálticos. Então o fluido celômico acaba passando pelo corpo inteiro e muitos deles acabam tendo redução do sistema hemal ou até o desaparecimento completo dele. Agora, fora isso, nos homônimos a gente tem também o típico sistema hemal fechado, nas formas maiores, com vaso dorsal, sangue em direção anterior, vaso ventral, sangue em direção posterior, o dorsal contrátil, então o dorsal capaz de se contrair para impelir o sangue em maior pressão. A cada metâmero, um plexo sai do vaso dorsal, banha o intestino e chega no ventral, e outro plexo sai do ventral, banha a parede do corpo e chega no dorsal. Então esse é o padrão que
eu falei para vocês já ao longo de toda essa aula. Vejam aqui os nossos cortes, né, no parapódio e fora do parapódio, de Nereidídeo, só para mostrar para vocês. Vaso dorsal, está aqui. Vaso ventral, está aqui. Aqui, corda nervosa, fica abaixo do vaso ventral. O celoma, vocês veem que é toda essa cavidade bem ampla aqui, só que aqui vocês veem que ela está toda suja, né? Está cheia de bolinhas, cheia de células, cheia de coisa. O que é isso? Tem celomócitos, mas são principalmente gametogônios em desenvolvimento, que no caso de nereidídeos, ou no caso de poliquetas, os gametas maturam livremente dentro do celoma, como a gente já falou e vai repetir ainda. Com relação ao sistema excretor, pode haver tanto protonefrídeos quanto metanefrídeos, dependendo do grau de desenvolvimento do sistema hemal, eu já falei, e pode haver também a combinação dos dois, em estruturas que são chamadas de mixonefrídeos, tem tanto proto quanto meta. Então, vocês têm que, primitivamente, em anelídeos, todos os segmentos tinham um celoma amplo, e esse celoma se comunicava com o meio externo para liberar gametas, através de um par de celomodutos, e além disso havia também um par de nefrídeos. Então, cada metâmero do corpo teria 4 comunicações com o meio externo. 2 nefrídeos, um de cada lado do corpo, e 2 celomodutos, para eliminar gametas. Mas ao longo da evolução isso foi se fundindo, e os nefrídeos passaram a assumir funções também de eliminação de gametas em muitos grupos. Então, houve redução desse padrão em muitos grupos de anelídeos, de poliquetas em particular. Pode haver, como eu disse, protonefrídeos, metanefrídeos ou ambos, né, chamados mixonefrídeos. Então, vocês vejam o esquema aqui de um mixonefrídeo. Vejam, desse lado, um típico nefrostômio ciliado de um metanefrídeo. E aqui nas costas dele, ó, nas costas dele, um buquezinho de solenócitos, de protonefrídeos. Como é que isso vai funcionar? Flagelo bate, gera o fluxo de fluido celômico, que é filtrado, as partículas são retidas, e essas partículas são conduzidas para duto coletor. Os dutos coletores vão confluindo uns com os outros, formando dutos maiores, até um duto maior principal que vai aqui por dentro, por trás do nefrídeo, vejam que está pontilhado, e que se une a ele, ou do metanefrídeo, e que se une a ele na região posterior, aqui, desembocando para sair no nefridiópolo. Esse, então, é um mixonefrídeo. Aqui temos um metanefrídeo típico, eles estão sempre associados aos septos, eu já falei para vocês, também em oligoqueta é assim. Então, o nefrostômio está na parte posterior de um segmento, aí vai haver o septo, o duto atravessa o septo e o nefridiópolo está na parte anterior do segmento imediatamente seguinte. Então, aqui haveria um septo dividindo 2 segmentos. Nas nossas lâminas, o nefrídeo, ou os nefrídeos, só são observados no corte que pega a parapódio. O corte que é fora dos parapódios não pega os nefrídeos. Então, nesse corte, que é nos parapódios, os nefrídeos aparecem como umas protuberâncias, uns morrinhos arredondados na base do parapódio, na base do neuropódio, no lado ventral. Então, vocês veem, são esses morrinhos aqui dos 2 lados. Isso corresponde aos nefrídeos. No caso de nereidídeos, são metanefrídeos. Com relação ao sistema nervoso e aos órgãos sensoriais, também muito já foi dito, mas eu digo que o sistema de poliquetas ele é típico de anelídeos, gânglio suprafaríngeo é o cérebro, anel ao redor da faringe, o digestivo estaria passando aqui no meio, gânglio subfaríngeo, logo embaixo. O cérebro é o principal coordenador dos movimentos, mas quem o regula, quem o controla, então quem dá a fineza de movimentos e a precisão integrando todas as informações é o gânglio subfaríngeo, e aí depois vai haver cordão nervoso metamerizado
com um gânglio ou um par de gânglios, se for escada de cordas, para cada metâmero do corpo. Então, vocês têm aqui no esquema gânglio suprafaríngeo, é o cérebro, dele saem nervos para as antenas, para os olhos e para outras estruturas sensoriais. Aí vai ter um anel circunfaríngeo ou circunesofágico, dependendo do grupo, mas em poliquetas geralmente é circunfaríngeo. E aí o gânglio subfaríngeo, aqui embaixo, e o cordão nervoso ventral continua então, nessa posição ao longo do corpo até a extremidade posterior, até o pigídeo. Os órgãos dos sentidos, eles podem ser olhos, então vocês já viram olhos em diversos errantes. Além disso, pode haver antenas que se localizam no prostômio, as antenas estão sempre no prostômio. Pode haver cirros peristomiais, quando eles são no peristômio, cirros dorsais, cirros ventrais, quando eles são nos parapódios, então tem cirros ao longo do corpo inteiro. Tem estatocistos, que são órgãos que dão equilíbrio, acredito que você já tenha estudado. O estatocisto ele tem uma concreção, uma pedrinha, entre aspas, que pode ser produzida pelo próprio animal ou pode ser um grão do sedimento, que ele pega e incorpora ali. Essa concreção ela fica apoiada no epitélio ciliado e no espaço amplo ela fica nesse epitélio ciliado e dependendo então dos movimentos do animal, ela se desloca, vai para um lado, vai para outro, estimulando esse epitélio ciliado, que é ator sensorial, e o animal tem sensação de equilíbrio. Além disso, temos os tais órgãos nucais. Como eu falei, muitos consideram uma sinapomorfia de Anélida, apesar de que muitos perderam. Mas esses órgãos nucais eles estão entre prostômio e peristômio, na nuca, dorsalmente, seria nessa região, e são basicamente fendas ciliadas para quimiorrecepção. Então, se vocês virem aqui, olha, 2 sabelídeos, 2 sedentários. Os sedentários têm os órgãos dos sentidos reduzidos, em comparação com errantes, a gente já viu isso até na tabela, mas reduzido não significa que não existe. Então, há órgãos sensoriais e podem ser bem elaborados também. Então, no caso de sabelídeo, são muito frequentes olhos. Você vê esses olhos aqui, essas bolas, e são olhos compostos. Se você olhar isso ao microscópio, são unidades assim com centenas de olhos, cada um com a sua lente. Parece muito o olho composto de um artrópode. E eles formam protuberâncias nesse gênero daqui, que é o gênero Pseudopotamila. Eles formam protuberâncias na parte externa dos radíolos. Então tem bolas que vão formando essas bandas, essas faixas, há fileiras de bolas que se distribuem aqui pelos radíolos. Geralmente só o par mais dorsal que não tem, mas mesmo ele pode ter também. Além disso, esse outro gênero de sabelídeo também, nesse aumento vocês não conseguem ver, mas nessas manchas cor de laranja, na base de cada uma delas há um par de olhos compostos também. Como eu disse já, só os olhos compostos de Alciopide é que se acha que produzam imagens. Todos os outros, seja só variação na intensidade de luz, de claro e escuro. Mas, de qualquer maneira, esses animais têm uma grande quantidade de olhos. Até vocês imaginarem um par de olhos para cada mancha dessas, vocês imaginam quantos tem ao longo do radíolo inteiro. Os órgãos nucais, vocês veem vários exemplos aqui em cilídeos, está apontando com seta, que infelizmente está pequeno, mas você vê são fendas ciliadas que ficam bem na nuca aqui. Vejam aqui, aqui do lado vocês têm as antenas, cirros ao longo do corpo. Aqui também antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais ao longo do corpo. E os órgãos nucais aqui embaixo. Tem até essa estrutura que os protege, que é tipo uma tampinha, uma capinha que fica por cima. Não sei se vocês conseguem ver, mas são essas regiões ciliadas aqui. Esse não é a mesma espécie, mas também tem essa tampinha, que está inclusive cobrindo parte dos olhos, e aqui embaixo estariam os órgãos nucais. Esse outro, você vê os órgãos nucais até mais desenvolvidos. Vejam como essa parte ciliada se expande aqui. Não está apenas na nuca, não está apenas entre prostômio e peristômio, mas ele também se estende ao longo do prostômio e ao longo do peristômio aqui.
Com relação à reprodução, os poliquetas tipicamente são dioicos. Como eu já falei, todos os segmentos primitivamente eram férteis, eram capazes de produzir gametas. Como os animais são dioicos, então ou ele é macho ou ele é fêmea, e isso não é o metâmero masculino e metâmero feminino, não, é o corpo inteiro. O animal é macho ou o animal é fêmea. Se for macho, obviamente, só produz espermatozoides, se for fêmea, só produz óvulos. Mas há exceções, há formas hermafroditas, mas o principal seria realmente de um sistema dioico. Isso é diferente de clitelados, então uma das sinapomorfias de clitelados é exatamente serem hermafroditas, todos. Além disso, todos os segmentos de poliquetas na origem seriam férteis. Depois houve uma redução, há uma especialização, muitos só produzem gametas em alguma parte do corpo, ou tórax ou abdômen, ou em alguns segmentos restritos, mas de qualquer maneira não há gônadas. Os gametas maturam livremente no celoma, como vocês viram até naquelas lâminas de Nereis. Só que no caso de clitelados, não. No caso de clitelados, há pouquíssimos segmentos férteis, 1 ou 2 masculinos, 1 ou 2 femininos e só, acabou aí. Os gametas maturam dentro de gônadas, não no celoma livres. Essas gônadas acabam sendo bolsinhas de mesentério do mesmo jeito. Então é peritônio do mesmo jeito, que vai formar uma câmarazinha ali, e ali dentro vai haver a maturação de gametas. Mas, de qualquer maneira, essa câmara está isolada do resto do celoma daquele metâmero. Então, há gônadas diferenciadas em clitelados, que não ocorrem em poliquetas. E em poliquetas acontece também reprodução assexuada, que em oligoquetas também acontece, mas não em sanguessugas. Então, começando a ver a reprodução assexuada, nós temos duas formas basicamente, arquitomia e paratomia. Vejam qual a diferença entre elas. A diferença é quando ocorre a regeneração. Se a regeneração, a formação de uma nova cabeça, de um novo pigídeo, ocorrem antes ou depois da separação com relação ao corpo do pai, ou da mãe, do parental. Então, no caso da arquitomia, primeiro o animal se fragmenta todo. Então, vamos supor, está lá a larvinha no plâncton nadando, de repente ela descobriu um lugar bom, ela vai para o fundo, se assenta e começa a metamorfose. Tem abundância de alimento, tem abundância de espaço, não tem predadores, então ela começa a crescer, vai crescendo e vai produzindo novos segmentos, sempre a partir da parte posterior, crescimento teloblástico, blá blá blá, tudo isso. Mas aí ela atingiu um determinado tamanho, vamos dizer que ela esteja desse tamanho daqui. Está grandona, já pode até iniciar a reprodução sexuada. Mas ela resolve retardar um pouquinho, o que ela faz? Tem alimento, tem espaço, não tem predador, quer saber? Eu vou mais me quebrar inteira, fragmento todo, e aí depois cada pedacinho é capaz de formar uma nova cabeça e um novo pigídeo. Eu já cheguei a ver cilídeos com 1, 2 segmentos largos, grandões, e depois um toquinho de cabeça e um toquinho de pigídeo só. Então, para vocês verem como isso é eficiente, isso é bastante comum. Outro modelo é a paratomia. Na paratomia, primeiro a forma parental, que seria tudo até aqui embaixo, primeiro essa forma parental vai produzir septos dentro do corpo, que são septos muito maiores, muito mais robustos do que os septos normais entre os segmentos. Então ele produz septos sempre da parte posterior em direção à anterior. Até nisso, mais uma vez, do posterior para o anterior. E aí, quando há um septo, a região imediatamente após esse septo começa a formar uma nova cabeça, com olhos, antenas e tal. Então vejam, mais um septo, mais uma cabeça imediatamente antes. Mais um septo, mais uma cabeça. E aqui formou já o septo, mas a cabeça ainda está diferenciando. Então, como é que vai sendo a liberação? À medida que esses animais vão ficando prontos, vão estando completamente formados, eles se destacam e vão assumir uma vida livre. Vejam, sempre da parte posterior para a anterior, porque se esse daqui se desenvolvesse primeiro que o último, quando ele se soltasse, ele já ia levar um monte de filho junto. Então, mal formou, já está com um monte de filho formando, que obviamente vai consumir a energia dele.
Então, eles vão primeiro sempre soltando os mais posteriores, até você ter o indivíduo completamente inteiro e sem a formação de nenhum novo clone. Então, isso é usado para uma reprodução rápida, para colonizar ambientes. Então, aquele caso da larva também pode ser usado isso, a arquitomia e a paratomia, as formas de reprodução assexuada, elas são usadas, então, para uma colonização rápida do meio e, obviamente, não há variação genética. Então, é apenas o material genético do indivíduo, são clones, todos de um mesmo indivíduo. Com relação à assexuada, como eu disse, primitivamente eles eram dioicos, todos os segmentos são férteis, todos os segmentos produzem gametas, não há gônadas. Então, cadê aqui? Todos os segmentos, então, produzem gametas. Esses gametas são mesodérmicos, então eles se formam a partir de células do peritônio e eles maturam livremente dentro do celoma. Vocês veem todos esses roxinhos aqui. Aqui parece estar concentrados mais em cima, mas na verdade isso é artefato também. Mas todos esses gametas eles ficam maturando no celoma e quando os gametas estão prontos, eles vão ser liberados através de gonodutos, que são celomodutos, né? Aqueles canais de comunicação do celoma com o meio externo, ou, como já falei, na maioria das vezes, gonodutos e nefrídeos acabaram se fundindo, né? E tudo é desempenhado pelo próprio nefrídeo. Então, os gametas podem sair através dos nefridióporos. Algumas formas mais raras têm uma desintegração do intestino, então os gametas acabam passando para dentro do intestino, o intestino rasga, os gametas passam para dentro do intestino e são eliminados pelo ânus, mas isso é bem raro. Ou o que é mais comum, o animal rasga o corpo inteiro, se abre, morre, óbvio, e libera os gametas. Só que o animal que morre não é exatamente o mesmo. Vocês vão ver na sequência como é que é esse processo. Mas esse é um processo bastante famoso de poliquetas, que é a chamada epitoquia. O controle desse ciclo reprodutivo ele se dá através de neurosecreções de hormônios, que são inibidores em altas concentrações. Então, a larva, assim que ela se forma e começa a metamorfose, ela tem essas neurosecreções lá nas alturas, lá no pico. E ao longo do desenvolvimento, isso vai diminuindo. Diminuindo até que chega num limiar a partir do qual já é possível a reprodução. E a partir daí iniciam-se os processos de maturação sexual, enquanto vai diminuindo a concentração desse hormônio até que a concentração é tão baixa que o animal já libera os gametas e vai haver a fecundação. Os animais maduros muitas vezes têm o celoma totalmente preenchido por gametas. Então eu tinha dito para vocês que vocês iam ver duas fotos de fabricídeos, que eram aquele grupo que antes era considerado sabelídeo, era uma subfamília de sabelídeo, mas aí verificaram que esses animais são grupo irmão de serpulide, aqueles que têm opérculo e tubo calcário. Então eles foram elevados à família, ou então serpulide teria que ser rebaixado para a subfamília de sabelide. Bem, aqui vocês veem duas espécies bem diferentes. Ó. Esses aqui, os olhinhos no peristômio, mas vocês veem outras bolinhas aqui em cima. Esses são chamados corações branquiais, que eu tinha dito para vocês que só existem em fabricídio. Aí eles estão bem visíveis. Mas vocês veem aqui ó, o celoma no tórax totalmente preenchido por essas bolinhas e são ovócitos. Então isso é uma fêmea, com certeza. E o celoma inteiro preenchido aqui, aqui provavelmente é a transição tórax e abdômen, e aqui é o abdômen onde já não há gametas, eles terminam aqui no tórax. E vejam, o pigídeo tem também um par de olhinhos, tanto nesse quanto nesse outro. Vocês podem até achar que essa é a extremidade anterior, mas não. A extremidade anterior é a que tem o penacho, tá aqui em cima. E nesse outro? Nesse outro vocês não veem bolinhas, o que vocês veem é um inchaço grande, bem óbvio, numa região que compreende dois segmentos, eu sei que são dois porque eu olhei no microscópio, não daria para saber, mas é uma região restrita. Mas vocês veem um grande inchaço aqui.
Não vem bolinha, então não é óvulo. Se não óvulo, é espermatozoide. Portanto, isso é um macho. E ele está, então, com o celoma cheio de gametas aqui nessa região, que corresponde, se eu não me engano, ao segmento 5 e 6. Não me lembro exatamente qual era o segmento, mas são 2 segmentos apenas.